A gente veio ao mundo sem saber o que tem que ser feito. E aí, conforme a gente vai crescendo e se adaptando a esse planeta Terra, a gente vai encontrando um sentido. Mas por muitas vezes esse sentido ele é interrompido por algum advento. E nesse advento a gente é obrigado a aceitar ou transpô-lo. Vem aí mais um capítulo do episódio Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Vem com a gente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante sobre o elixir da vida. O que significa isso? Para isso a gente vai ter uma pessoa aqui, convidada, querida, amada, para nos contar um pouco da sua história. Mas antes de mais nada, Dan, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Aliás, quero dizer já de cara que eu adoro essa palavra elixir. Acho essa palavra linda, o significado, e falar de elixir da vida já coçou o meu cérebro. Boa, vamos descobrir mais já. Boa. Julião, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Boa. Graças a Deus. Somos os três que sempre estamos na maioria dos capítulos, né? E um convidado queridíssimo, um amigo do coração, um cara que me ensina muito, aprendo muito com ele, Luiz Fernando Vicente Mora. Como é que você tá, irmão? Tô bem. Obrigado, gente. Obrigado, Pailu. Obrigado, Dan. Obrigado, Júlio, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um misto de emoção, né? Eu acho que não só alegria, mas é um sentimento de gratidão pela oportunidade e de muita emoção de poder contar um pouquinho da minha história. E espero de verdade que essa minha história consiga estar atendendo as expectativas aí do seu público. Bota pra fora tudo. Bom, como eu havia dito no começo, né, no nosso teaser, a gente vem ao mundo. Claro que existem as crenças, né? Que tem um desenho para nós aqui, para nos desenvolvermos como seres humanos. E a gente vem, aprende e dá um sentido para a nossa vida, né? E nesse sentido acontecem algumas coisas que são os adventos que não estão programados. Às vezes, pelo menos a nossa consciência não estava programado. E quando a gente se depara com esses eventos, existem vários caminhos aqui para seguir. Mas um desses caminhos é sobrepô-los, certo? E o Luiz Fernando tem uma história muito interessante de um advento que aconteceu na vida dele, né? E que muitas das vezes as pessoas, se deixam levar por esse advento e se derrotam. E outras, as pessoas sobrepõem isso e dão uma volta por cima, dando um novo significado para a própria vida, um novo propósito, né? Então é sobre isso que a gente queria ouvir um pouco do Luizão, da experiência de vida que ele viveu, né? Desse sentido na pele, tá? E como ele deu essa volta por cima. Obrigado. Nós vamos falar de propósito, então? É um propósito. E esse tema tá fixado aqui já no podcast. Antes de entrar na história, eu queria lembrar um negócio que eu já comentei sobre aquele livro Em Busca do Sentido. Frankl. Do Viktor Frankl. Cara, e que eu acho... Você já leu esse livro? Não tive oportunidade. Cara, fenomenal. Assim, eu acho que todo mundo tem que algum dia na vida ler esse livro, curtinho, e ele faz essa provocação, porque, resumindo a história, ele era um psiquiatra austríaco. Austríaco. Judeu que foi preso em alguns campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Quase todo o tempo em Auschwitz, inclusive, o principal. Exato. E sobreviveu a tudo isso, né? E daí o livro que ele escreve, né, relatando toda essa história e depois dando um sentido para tudo isso que ele passou, justamente, falou, cara, eu tinha uma carreira, um propósito, de repente isso aí foi interrompido por um momento da vida, e ele vendo o que estava acontecendo na vida dele com a vida das outras pessoas que estavam ao lado dele. A maior parte delas morrendo ali, e algumas morrendo antes mesmo de perder a vida. Ou seja, a pessoa ela perdia aquele propósito da vida dela, dava alguns dias... sentido, né? Quando ela perdia o sentido, né? Quando ela perdia essa noção do qual que era o propósito dela, ela acabava falecendo dali. Mas resumindo assim, a conclusão que eu acho muito fantástica que ele coloca às vezes a gente acha que o sentido da vida não, eu nasci para fazer tal coisa. Mas assim, às vezes você não consegue fazer aquilo, né? É muito difícil você definir um sentido para a sua vida inteira, né? O que vai responder o significado para a sua vida como um todo. Mas ele coloca o sentido da vida como você dar respostas
boas respostas corretas para os problemas que a vida está te colocando, para as situações que a vida te coloca. Então, assim, o sentido da minha vida nesse momento, as situações que eu tenho que resolver nesse momento é uma. Em um outro momento vai mudar isso. De repente são outros problemas, outras situações que eu vou ter que resolver, e isso vai dar sentido para nossas vidas. Então, assim, eu peguei por cima a história que o Luiz ele vai contar aqui agora, mas é isso, certamente teve situações que teve que resolver, e isso deu sentido, isso tem dado sentido. E depois de passar desses momentos, o sentido às vezes é outro, né? E muitas vezes tem a ver com isso que a gente está fazendo aqui agora. Clarifica. Compartilhar, né? Dividir. E ele já mostrou um livro ali que ele escreveu, dividindo essa história, cara. Que eu... Ô Luizão, você se identificou com esse preâmbulo que o Júlio trouxe do Frankel? Não tem como não assim se identificar. Não tem como a gente não fazer conexões com aquilo que aconteceu na minha história. Mas até eu queria fazer um parênteses antes de começar a contar a história para vocês. Durante as minhas reuniões com as minhas equipes, e geralmente eu faço provocações para eles, e às vezes fica aquele silêncio na sala quando eu faço determinadas provocações. E eu sempre falo assim para eles, brincando, óbvio, eu falo para eles: reajam, eu estou estimulando vocês, reajam. E eu vejo que é assim a vida. A gente é o tempo inteiro acometido por situações que a gente tem que reagir de alguma forma. E aí eu quero pegar já um gancho nessa frase para contar para vocês que no dia 6 de abril de 2021, eu acordei de manhã com uma bola no meu pescoço, apareceu uma bola, do nada, e minha esposa olhou aquilo e falou assim: olha, tá estranha essa bola no seu pescoço. Era 6 horas da manhã, eu diria para vocês que num momento mais importante da minha carreira, eu estava num momento assim muito significativo daquilo que eram os meus sonhos, daquilo que eram os meus objetivos de 35 anos de carreira na época. Hoje eu estou com 38, quase 39 anos de carreira. E quando surgiu aquela situação, eu estava tão envolvido com o meu mundo corporativo que eu falei assim para minha esposa: não, tudo bem, nós vamos no hospital, mas eu tenho uma reunião às 9 horas. E eu preciso ir na reunião, então vamos rápido para o hospital, porque a gente já vê o que quer, eu tomo um remédio e já vou para a reunião. E durante o caminho do hospital... Vai que é um pelo encravado, né? Vai que é... Não, imaginei um monte de coisa, gente. Imaginei que podia ser um furúnculo, cachumba, imaginei um monte de coisa. Mas nunca é uma coisa muito séria, né? Mas nunca, exatamente. E aí eu fui pro hospital e conversando já com a minha equipe, falando assim: a gente, vou atrasar um pouco para a reunião, mas vai tocando que eu vou chegar para a reunião. E quando eu cheguei no hospital, o médico que me atendeu, ele olhou e falou assim: vamos fazer uma tomografia. Né? Eu falei assim: tomografia? Não, demora muito. Exato. Não, mas não dá para dar já um diagnóstico do que é. Ele falou assim: não, vai lá, vamos lá fazer uma tomografia. E vejam como as coisas, já desde o início, as coisas começaram a caminhar de forma sincronizada. O médico que me atendeu, ele teve a mesma coisa que eu tive. Então, quando ele bateu o olho, ele já sabia o que eu tinha. E eu fui para a tomografia. Quando eu voltei da tomografia, no box do pronto-socorro onde eu estava uma médica oncologista. Eu vi no crachá dela, oncohematologista. Já olhei e falei... Oncotô. Vou atrasar para a reunião, né? Primeira coisa na cabeça assim: porra, vai atrapalhar meu dia, né? Acho que o mundo não gira em torno do meu umbigo, né? Olha isso. Então, olha como até então não me tocando da situação. E aí foi quando eu recebi a notícia, falou assim: olha, você vai fazer um PET scan, que é um mapeamento de célula, e você está no lugar certo, na hora certa, e nós vamos avaliar o que você tem. E aí eu já liguei para minha equipe, já avisei: olha, eu vou atrasar mesmo para a próxima reunião, mas à tarde eu devo estar aí. Bom, gente, eu fui direto para o centro cirúrgico para retirar esse primeiro linfoma, que era o maior, era do tamanho de uma bola de ping-pong, que apareceu do nada. Não é uma coisa que foi crescendo e eu fui vendo ou sentindo. Eu não sentia absolutamente nada. E aí fui para o centro cirúrgico,
foi retirado aquele linfoma, que era o maior, e foi para fazer a análise anatopatológica. Aqueles 10 dias que foram entre o dia 6 de abril, que foi o dia que eu fui para o hospital, até eu receber a notícia, são 10 dias muito difíceis. São 10 dias onde você ainda não cai a ficha, você fica num transe. Porque você não sabe qual que é a resposta que vai vir, se é maligno ou se é benigno. Você não sabe qual que vai ser o tratamento, o que vai ser feito. E eu, toquei minha vida aqueles 10 dias, como se nada fosse acontecer. 10 dias depois, saiu o resultado do exame, né, anatopatológico, e o do PET scan, que foi o mapeamento. Daí eu enxerguei o estado que eu estava. E às vezes eu falo, porque é forte, porque quando você recebe essa notícia, eu falei assim, nossa, eu tô com um nódulo no pescoço. Tirou. Eu falei, legal, já tirou. Só que quando a gente olhou a imagem, eu tava com linfomas espalhados na região da cabeça, que eles chamam, a partir do pescoço já é cabeça. No peito, nessa região do peito aqui, tinha mais de 20 linfomas, linfonodos, no abdômen, no baço, instalado no baço e no pulmão. Então, e aí a médica mostrou a imagem pra gente, na TV assim, no computador, mostrou a imagem pra gente, e para mim, para minha esposa, aí eu e minha esposa já trocamos o primeiro olhar, né? O primeiro olhar importante, e a oncologista falou para mim, ela falou assim, olha, nós vamos fazer um tratamento curativo para você. Então, a partir de agora, você vai entrar em quimioterapia. Nós vamos começar, já vamos marcar a quimioterapia. Você vai instalar o catéter. Eu ainda estou com o catéter. Eu tenho um catéter ligado na veia cava. Vou ficar com ele até o final da remissão, que é daqui mais 2 anos e meio. Que eu estou há 2 anos e meio. São 5, né? São 5 anos de remissão, né? Exato. Então ele vai ficar comigo esse período, porque linfoma de Hodgkin, ele tem uma incidência de retorno alta. Então, eu permaneço... Se houver uma volta, quanto mais rápido também agir, maior vai sendo sempre o grau de... Que é sempre a história do... Faça o seu processo preventivo, porque a chance de êxito para qualquer questão, né, ela é muito maior. Para tudo. Você viu uma rachadura na parede, vai rápido ver se ela é estrutural ou não. Você tá com uma coceira, veja o que é. Você tá com uma coisa para falar com a tua esposa, com o teu marido e tá enrolando... Fale o mais rápido possível, né? Exato. Vou trazer um dado aqui para vocês, que interessante. São aproximadamente 50 milhões de pessoas por ano têm câncer. 50 mundial, milhões no isso, ano, claro. mundial. Tá? 50 milhões de pessoas. Que não têm êxito no tratamento, são 15 milhões de pessoas no planeta que não tem êxito no tratamento. Então, peraí, só uma primeira coisa. Então, a maioria tem êxito. A maioria tem Nós êxito. Vamos começar a olhar as coisas do jeito que elas são. O copo meio cheio. 15 milhões de pessoas falecem por ano vítimas de algum tipo de manifestação cancerígena. Sim, mas 35 milhões em média, né, se curam. Isso. E principalmente aquelas que você comentou, que conseguem se antecipar. Conseguem fazer o tratamento preventivo no início. Você vê só, meu pai e minha mãe, os dois tiveram câncer, meu pai no estômago, minha mãe no intestino. Eu fiz todos os anos, meu pai morreu faz já 40 anos, minha mãe 34 anos. Eu sempre fiz os exames olhando o aparelho digestivo. Então eu fazia colonoscopia, endoscopia todo ano. Porque eu falava assim, eu Aquele vou ter... soninho gostoso, né? Da anestesia. E eu sempre fui atrás para olhar. Mas nunca a parte do sistema linfático. Nunca olhamos o sistema linfático. Só um detalhe, Luizão. Você falou que são 50 milhões de pessoas que são acometidas a um câncer de diversos tipos. Diversos. 30%, então, se deixa levar ou não consegue se recuperar. Não, 30%. Ou seja, tem 70% de chance das pessoas terem uma segunda chance. Exatamente. Até por conta do tipo e a evolução da ciência.
Então a ciência está evoluindo de tal forma que a longevidade está cada vez maior. Então os tratamentos preventivos e aqueles que são, não estou falando o paliativo, mas as manutenções estão dando mais qualidade de vida para as pessoas. Então isso acaba diminuindo muito a incidência de morte. Luiz, não quero brincar com os números e nem tenho os números perfeitos aqui, mas eu imagino, e aí não sei se você tem, que, de novo, eu vou simplificar aqui só para o nosso bate-papo fluir. 50 milhões de pessoas, numa dramaticidade enorme, que é diagnosticar um câncer por ano, 35 milhões se curam. Né? Dessas 35 milhões, dá para dizer que talvez 90% delas estão incluídas em pessoas que diagnosticaram precocemente o câncer? Diagnosticaram no começo e por isso talvez conseguiram se curar? Boa pergunta, boa pergunta. Não, o número daqueles que identificam precocemente é baixo. É menor do que 30%. Então, mas será que desses que diagnosticam cedo, o número de êxito beira quase maior. 100%? Muito maior, quase 100%. Não sei se 100% é o número... Tipo, né? Exato, às vezes é agressivo, mas a chance talvez seja de 90% de cura. Exatamente. Ou seja, talvez conectando com o tema propósito, né, que a gente vem tantas vezes falando aqui no Quando Comi o Cérebro de Sócrates, talvez uma primeira pergunta que todos nós temos que nos fazer é: que diabos você está fazendo aqui nesta vida? Né? Por que você existe? E se você existe para alguma coisa, você precisa estar aqui. E se você precisa estar aqui, você precisa ter saúde. Então, vai cuidar da sua saúde. Vai diagnosticar. Eu não tenho um plano médico bom. Mas se examina, se observa, procura, né, uma unidade do SUS. E se você tem um plano médico, sim, ruim, médio ou bom, mas pode usar, use, vá, né, olhar a sua saúde, porque eu acho que a grande questão aqui é: qual é o propósito da sua vida? O propósito da minha vida é morrer. Tô provocando aqui sendo absurdo. O propósito da minha vida é morrer. Então não cuide da sua saúde. Mas eu confesso que eu nunca conversei com ninguém que tenha abertamente me dito isso. Até porque se a pessoa fala isso, a gente vai provavelmente investigar se não existe aí um suicida em potencial e vai tentar ajudar essa pessoa a demover essa ideia. Mas eu nunca vi ninguém me responder isso de bate-pronto, assim: o objetivo da minha vida é não viver. Não, o objetivo da minha vida é alguma coisa que inclui estar vivo. Então trabalhe para isso. Cuide da sua saúde. E quem passa por um drama como o diagnóstico de um câncer e todo o tratamento, ou você pode falar em primeira pessoa, ele talvez se enraiza nessa ideia de que eu preciso cuidar da vida para que a vida tenha sentido? Ótima a tua colocação, Dan, porque até eu queria comentar uma coisa com vocês, que foi no momento que eu recebi a notícia, que a oncologista falou para mim: olha, é câncer. A primeira pergunta que eu fiz para ela, eu falei assim: qual é o grau desse câncer? Aí ela falou assim: olha, o seu câncer é de grau 4. Eu falei assim, na hora me deu um alívio, porque eu achei que era de 4 a 10. Eu ia te perguntar de qual é a 10. escala. Eu achei que a escala era de 1 a 10. Aí eu falei assim: bom, legal, então não é tão grave. Eu falei para ela: não, é de 1 a 4 a escala. E Desculpa o sorriso, mas assim, exato. Tá no limite, né? Exato, né? E ainda com um agravante, porque é 4B. E por que isso? Porque ele estava espalhado nas 3 regiões do corpo e em órgãos. Tá. Porque era o caso do baço e do pulmão. Então ela falou assim: olha, é grave, mas nós vamos começar a quimioterapia. Mas eu adorei a expressão que ela usou. Você falou que ela usou... Qual a expressão que tinha a ver com cura? Como é que foi a expressão? Ela usou assim: você vai fazer um tratamento curativo. Pronto, foco. Exato. Então, e aí daqui a pouco eu conto também, eu estou me envolvendo muito com outros pacientes oncológicos, que nem todo médico dá essa mensagem na hora, porque essa mensagem que você está recebendo na hora do câncer, ela é desesperadora, ela gera pânico. Uhum. E eu confesso para vocês que desde o início eu não fiquei em pânico. Palavra tem poder, hein? Impressionante como é. Só a frase dela... Por conta do médico, por conta da abordagem do... Primeiro, pela abordagem dela. Uhum. E segundo, por um histórico que eu tenho de... Eu vou vencer. Não vai ser isso. Eu tinha certeza que o câncer tem muita dificuldade comigo. Ele ia ter dificuldade. Não ia ser fácil a batalha dele. E aí no carro, quando eu estava voltando com a minha esposa, né, ela falou assim: poxa, mas por que você, né? Ela comentou comigo, né? Eu falei assim para ela na hora: não, peraí. Não, mas por que não eu?
O que eu tenho de diferente de outra pessoa que eu não deveria ter câncer e outra pessoa tem que ter? Eu falei para ela, não, é um desafio e eu tô a fim de encarar esse desafio fortemente e vou encarar ele. Me permite um ponto aqui da ótica psicoterapêutica. Quando a pergunta é por que eu, ela é uma pergunta egocêntrica. E a resposta dela sempre vai ser uma resposta que de alguma forma vai tentar colocar a culpa no outro. Deus é um filho da puta de me mandar esse câncer, ou esses desgraçados desses industriais que soltam fumaça no mundo e por isso que eu tô com câncer. A culpa é do outro. Quando eu me pergunto por que eu, né? Porque eu tô procurando um culpado para responder essa pergunta. Quando você inverteu a pergunta e se questionou por que não eu, você foi para o campo da humildade, você foi para o campo do dissolver o elemento egóico, o elemento vaidoso, o elemento, né, muito autocentrado. E é exatamente ali que reside boa parte do processo de doença psíquica. Quando o indivíduo fica ali na coisa do eu. Mas quando a gente se pergunta por que não eu, a gente lembra que nós somos mais um no meio de 8 bilhões de pessoas. Então por que não eu? Posso ser eu. E se posso ser eu também a me curar. Então, grande parte do processo que leva pessoas à depressão, e aqui eu estou falando do ponto de vista psíquico, é porque o indivíduo fica preso nessa coisa egóica. Porque a vida tirou o meu filho, a minha filha, porque eu fui mandado embora, porque bem no dia do meu aniversário resolveu chover. Percebe? Eu começo a achar que o mundo inteiro está olhando só para mim. E aí, como ele não me atende, eu sou o inimigo do mundo. Entro num processo depressivo. Quando eu olho para as coisas e digo, as coisas são o que são. Por que não eu? Podia ser qualquer um. Então as coisas são o que são. O que é que temos para hoje? Aí entra a fala maravilhosa da médica. Você lembra o nome dela? Daniela Rocha. Puxa, parabéns para a doutora Daniela Rocha, beijo pra né, ela, que disse, nós vamos entrar com um tratamento curativo. Qual é o objetivo? É curar. O objetivo não é deixar o câncer vencer, o objetivo é curar. Então, foco no objetivo. Ô, Luiz, pergunta aí, e como que ficou o seu trabalho nisso? Porque, pelo que eu entendi, você falou assim, eu estava no momento, no auge ali de performance, ou seja, eu imagino que o que você estava fazendo de trabalho e de outras coisas na vida dava um propósito, dava um sentido. E o que eu acho que aconteceu é que, de repente, mudou, né? Bastante. E tem uma passagem interessante, porque ainda demora para a ficha cair. Você tem um período que eu chamo período de pânico. Ele leva uns 15, 20 dias de pânico. Para você ter uma ideia, eu fiz testamento. Nunca tinha feito testamento. Eu falei, vou fazer testamento, né? Não sei se vai dar certo ou não, né? Se por acaso não der, eu tô com o testamento feito. E aí eu descobri 2 coisas. Primeiro, eu descobri que eu gastei tudo em vida. Ótimo, porque eu falei assim, poxa, eu não tenho quase nada, tá ótimo o que eu tenho. E segundo, eu consegui avaliar, quem é que eu gosto mais, gosto menos, quem são as pessoas que estão do meu lado e tal. Isso é muito divertido também de fazer, gente, com todo o respeito que essa doença pede, né? Então, quando você fala do trabalho, eu levei aqueles 15, 20 dias ainda para a ficha cair de que eu tinha que começar a cuidar de mim. Então eu ainda estava muito preso. Eu lembro que teve um dia que eu estava fazendo, um dia das químios que eu estava fazendo, eu me conectei numa reunião durante a químio para participar de uma reunião. Foi a primeira, foi a segunda químio. Ou seja, não fazia sentido eu fazer aquilo, né? Mas eu trabalho numa empresa maravilhosa que me permitiu ter um tratamento da melhor forma possível. E aí é que começa toda essa história da criação aí do que é o meu projeto de estar apoiando pacientes oncológicos, parentes de pacientes oncológicos, porque nem todo mundo tem toda essa estrutura para poder tocar um tratamento dessa natureza. É muito forte. Agora eu queria trazer para vocês aqui uma frase que era uma frase que eu usei desde o começo. O câncer para mim foi um presente do Papai do Céu. Porque a quantidade de aprendizado que eu tive durante esse tratamento é algo que eu não vou esquecer nunca mais e eu quero estar passando tudo isso para as pessoas que estão convivendo comigo e principalmente quem está passando por esse tipo de dificuldade, porque não são poucos. Vou relatar alguns aqui para vocês. Por exemplo,
propósito de vida. Quando a gente fala de propósito e você está fazendo um tratamento oncológico, você não tem espaço para ser medíocre. Não tem espaço. Você precisa ser protagonista e precisa ter excelência. Então, quando o médico fala para você que você tem que tomar os remédios, que você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua alma, você tem que cuidar do seu corpo, tem que cuidar da sua alma, tem que cuidar da sua mente. E a pessoa fica muito focada naquilo, na tragédia do que está acontecendo e de que o fim está próximo. E Mas se o fim vira o objetivo, então ele começa a trabalhar para realmente que o fim chegue, né? Exato, ele vai contra, né? Vai contra aquilo que é o propósito nosso. A gente busca ter o quê? Longevidade. A primeira coisa, a gente quer ter longevidade. Aí, na sequência, a gente fala, agora eu quero ter qualidade. Quero ter longevidade e com qualidade. Quem é que não quer viver muito e viver com qualidade? Todo mundo. Então, é o caso que a gente vê muito durante o acompanhamento de paciente oncológico. Porque ele vê aquilo como fim. Eu lembro que eu chegava no ambulatório e tinha os box de várias pessoas fazendo a quimioterapia. O clima era muito pesado. E quando eu entrava no ambulatório, eu entrava falando do Elixir. Eu falava do Elixir. Que aí agora eu vou contar a história do Elixir para vocês. O Elixir foi uma coisa engraçada, porque eu estava no hospital no primeiro dia fazendo... Foi o dia que tirou o linfoma e já instalou o Portacat. Eu estava lendo uma reportagem falando sobre a pedra filosofal. E a hora que eu estava lendo aquela reportagem, na reportagem estava falando sobre o Elixir da vida. Que o Elixir da vida é a transmutação de líquidos que eles, em sendo tratados e modificados... Alquimicamente, né? Trabalhados. E eu falei assim, eu não vou fazer quimioterapia. Eu acho esse nome muito forte, eu falei para ela. A partir de hoje eu vou fazer o Elixir. E pegou. A hora que eu chegava no ambulatório, as enfermeiras do ambulatório falavam assim, opa, hoje é dia de Elixir e tal. E aí eu passava nos boxes e falava assim, tá fazendo Elixir? Eu comecei a... E eu falei assim, poxa, tava dando resultado. Então, quando eu encontrava aquelas pessoas que estavam fazendo, às vezes, até um tratamento pior do que o meu, eu já via, quando a gente chegava no ambulatório, a mudança no comportamento dessas pessoas. O poder da palavra, né, cara? Como é que é, perdão? O poder da palavra, né, cara? De você dar um nome para as coisas, como isso tem poder, Toda né? energia, né, cara? E da música, né? Podia botar Jorge Benjor pra tocar enquanto fazia a quimioterapia, né? Os alquimistas estão chegando. Chama a Tábua das Esmeraldas, né? Inclusive o disco que tem essa música. Não exagero, né? Não exagero. Então, e aí você foi mudando o clima da aplicação. Exato, ali, foi mudando o clima. do que antes era uma quimioterapia e começou a virar um momento de tomar o Elixir. Exatamente. E aí eu coloco uma coisa para vocês. Eu sempre escolhia fazer às sextas-feiras a aplicação do Elixir para eu descansar o sábado e domingo, porque é muito pesado, gente. Assim, eu levei, óbvio que eu levei assim de forma bastante positiva, mas eu ficava 2 dias, 3 dias bastante estragado, né? Bem debilitado. Então eu fazia de sexta-feira para descansar sábado e domingo e para segunda-feira estar trabalhando. Então era um momento importante da semana, porque eu conseguia trabalhar e eu conseguia naturalmente descansar. Mas você fez uma colocação, eu acabei perdendo, você fez uma observação. Eu perdi assim. Não, estávamos falando sobre a questão das escolhas e tal. Deixa eu aproveitar então e te provocar numa coisa. Você falou que vocês chegavam lá e você brincava com o Elixir, mudava o clima e tal. Mas vendo um material que você até nos mandou antes, né? Pra gente conhecer um pouco da tua história, tinha uma frase ali que eu não discordo dela. Não, acho que não precisa discordar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode discordar. Tem uma lá que você dizia assim, todo cuidado é pouco para falar sobre o câncer. Era isso que eu ia falar. Por que todo cuidado é pouco para falar sobre o câncer? Onde é que está essa mística assim, que torna tudo tão denso? Se você acabou de trazer um exemplo que talvez tenha mudado exatamente a vibe, né, o clima do lugar, por você ter levado um pouco de bom humor para aquilo. Onde que você vê que todo cuidado é pouco? Ou no final dos contos as pessoas colocam realmente esse estigma e é por isso que não olham para o Elixir? Não, obrigado, né? Era esse ponto aí que eu ia comentar mesmo.
existe um cuidado que a gente tem que tratar o câncer, porque cada pessoa é uma pessoa, cada câncer é um câncer, cada médico é um médico, cada protocolo utilizado é um protocolo. Então, o que serve para uma pessoa pode não servir para outra. Eu lembro bem quando eu fazia muito benchmark fora do país, ia fazer benchmarks em outras empresas do mesmo porte da empresa que eu trabalho. Qual que é o setor da sua empresa? Financeiro. Financeiro. Então, toda vez que eu ia fazer um benchmark, a gente escolhia empresas muito próximas daquilo que era o modelo. E quando você trazia o modelo para dentro de casa, nem sempre ele funcionava. Empresas totalmente similares. E é mais ou menos o que é um tratamento dessa natureza. O que um remédio pode fazer bem para uma pessoa pode não fazer para outra. O que entra entra como sendo o principal fator? É você ter como pessoa o seu interior equilibrado, que é o corpo, a mente e a alma. Até teve um programa de vocês falaram muito sobre isso, a respeito do corpo, do equilíbrio do corpo, da mente e da alma. O subtítulo ainda é, né, conversas equilibradas sobre a vida, porque a gente foi percebendo isso, né? O extremo, ele te coloca numa posição perigosa, né? Exato. Então veja que durante o tratamento, o corpo, eu continuei fazendo caminhadas, eu continuei fazendo exercício, eu tomava os 22 remédios que eu tomava fora a quimioterapia, o elixir e a rádio, que depois eu tive que fazer rádio, eu tomava os remédios corretamente. Minha alimentação foi muito rigorosa, eu cuidei da minha alimentação de forma correta. A alma, a mente, o tempo inteiro eu não parei de ler, estudar, eu queria entender o que eu estava passando, o que eu poderia evoluir naquilo, o que eu poderia ajudar a médica com relação ao tratamento, porque não é só ela, é o paciente, são os familiares, são as pessoas que estão em volta, todo mundo tem que entender, todo mundo tem que estar numa vibe boa para que a coisa flua de forma natural. Tem muito paciente oncológico que se sente absolutamente abandonado. A tendência do tratamento dele ter maior dificuldade de sucesso, é claro isso. E abandonado por quem? Pela família? Não só pela família. Por exemplo, mulheres que têm câncer no seio, muitas delas são abandonadas pelo marido. Porque talvez se preocupam com a estética. Exatamente. Né, do então, que vai acontecer. Veja a dificuldade que é o tratamento para uma mulher, não é fácil o tratamento para uma mulher, porque você ainda tem a questão de estética, né, que pesa muito, e ainda ela é abandonada. Sim. Então, o psicológico do paciente oncológico, ele é muito forte. Né? O Cortella fala muito isso, né? Ele fala do cuidado que a gente tem que ter com o abandono. As pessoas não morrem de fome, as pessoas morrem de abandono, as pessoas não morrem de frio, morrem de abandono. E o câncer, eu chego a dizer que ele é muito próximo disso. A longevidade que você vai ter pode ser aumentada por conta de você ser abraçado. A pessoa tem que se sentir abraçada, gente, nessa hora. E é o que a médica ela fez naquele momento, que é o poder da palavra. Ela me abraçou. Quando ela falou assim, não, eu vou fazer um tratamento para te curar. Então ela já me deu a primeira chave de esperança. Legal, né? Luizão. Eu acho que tá correto o seu ponto de abraçar, porque, enfim, um precisa do outro aqui como ser humano, né? E a energia, né? Então as energias potencializam para que aquela pessoa que está naquele momento acometida pela doença possa se restabelecer. Mas tudo nasce dentro de você, né? Se você não quiser receber isso, de nada vai adiantar as preces, de nada vai adiantar todo mundo te abraçando fisicamente ou mentalmente, se você não aceitar. Então, acho que tem um tranco aí, nessa história que você passou de provação, que é a questão da espiritualidade, né? Você se encontrar com você mesmo e falar, caramba, tem um desafio pela frente, mas eu como espírito, o que eu vou fazer pelo meu corpo? Porque, na verdade, o que atacou foi o corpo, não foi teu espírito. Né? E o que eu vou fazer pelo meu espírito? Eu estou vivendo uma vida frenética do mundo material, buscando uma questão de trabalho, de desenvolvimento, de prover para minha família, de querer o melhor, o maior conforto e tudo mais, mas tudo isso está dentro do campo material ainda. Né? E talvez a vida dê uma porrada na gente, do tipo, ei, não é esse caminho. Ou é esse caminho, mas com equilíbrio. É esse caminho, mas você
tem que olhar o outro lado que você esqueceu, ou talvez ficou de lado, né? A gente tem, eu tô falando isso para ele porque a gente tem eventos similares, né? Ele perdeu os pais, eu perdi meus pais também. A minha mãe faleceu de câncer, começou pela mama, perdeu as 2 mamas, fez mastectomia, né? Que é tirar as 2 mamas. Naquela época não existia o silicone, não existia ainda a tecnologia para reconstruir, né? Esteticamente ficar bonito, né? E minha mãe faleceu de como é que fala? Quando se espalha pelo corpo inteiro. Falência múltipla. Não, metástase, isso. Teve uma metástase e foi muito, muito severa. Né? Mas para mim estava muito claro, tem uma questão espiritual e uma segunda que é a mental. O quanto a gente deixa se machucar mentalmente pelos diversos eventos que a gente vai passando na vida. Rejeição, problemas de família, enfrentamentos que a gente vai se deixando abater e não fortifica o espírito. E não sei, arrisco dizer para você que parte do que eu vivi contigo, dessa provação que você sofreu, estava ligado muito nos primeiros eventos com o pai, depois com a mãe, depois como ser arrimo de família, ajudar seus irmãos, todos eles pequenos. Você se viu muito responsável e ter que prover tudo numa função que não era sua, talvez, naquele momento. E aí você colocou todas as suas fichas nisso, né? E aí veio a vida e fala para você em algum momento, cara, legal, mas você está esquecendo o outro lado. Não, eu tenho que seguir aqui, eu tenho que fazer meu propósito e tal, aqui, e mesmo assim, material, né? Não, e ainda avisou o pessoal, espera aí que eu vou atrasar um pouquinho para a reunião, mas eu já tô chegando. Por quê? Porque ele ainda tá naquela vibe do... Primeira quimioterapia, ainda participando de reunião. O meu né? sucesso tá aqui só. Tudo bem, ninguém tá dizendo que não é esse caminho, mas tem um outro, né? Aquele outro que vai além matéria. E se eu não buscar esse equilíbrio, puta, vira uma bagunça só. Eu acho que essa porrada que você tomou foi um presente mesmo. Né? Um presente para você olhar para o outro ponto que estava totalmente desequilibrado. E eu acho que quando você se reencontrou nisso, tudo começou a fazer mais sentido. Aliás, a gente está cheio de missão aqui nessa vida, né? Cheio. E você vê, tem uma coisa que você falou agora que é interessante, né? Tem uma outra frase que eu colocava que era o seguinte, né? Depois, né, com o tempo, você vai ainda acostumando com a situação, você vai se conectando com tudo que está acontecendo. Mas tem uma outra frase que eu falei muito para minha esposa também, é que esse câncer, ele veio na hora certa. Pô, como assim o câncer veio na hora certa? Porque ele veio na hora que eu ainda tenho a chance de rever e fazer as reflexões. E para muitos, essa chance não existe. Ele pode não ter essa chance. Então, para mim, ele me deu a oportunidade de me reescrever, de me transformar. Então, para mim, ele foi muito importante. Eu encaro o câncer como uma oportunidade mesmo de vida. Cara, deixa eu complicar um pouquinho mais a conversa. E assim, como você refletiu muito sobre isso, de repente você tem alguma resposta, né? Mas e se a gente não tivesse o privilégio de ter você com a gente aqui hoje, né? Ou seja, se o câncer tivesse levado, né? Se para quem o câncer ele foi fatal, será que uma pessoa dessa ela consegue, ou ela ou as pessoas que estão em volta, entender isso como um presente, né? Entender como essa dificuldade também como um presente? Que é difícil isso, né? Porque é mais fácil assim, você superar uma dificuldade e falar, não, agora eu estou aqui para contar essa história e você conseguir ver os benefícios daquilo. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes a vida derruba de vez, né? Boa, Júlio, você foi forte agora. Então, é assim, de fato... 90, número hipotético, tá? Eu brinco com a minha equipe, quando eu uso 97,5%, eles sabem que eu estou dizendo que é a maioria, né? Então eu brinco com eles sempre. Então 97,5% dos pacientes oncológicos, eles não encaram dessa forma. Eles encaram de forma que o fim... o fim está chegando. O começo do fim. E pelo que você disse, isso já é o princípio do fim também, né? Quando você não encara, né, como um desafio a ser superado, né? Ou seja, em vez de ser um presente em que, tá ok, eu vou abraçar esse presente e usar ele da melhor forma, mas você encara ele já como o fim, ele tem uma chance maior de ser o fim. É isso que você quer dizer? Exatamente. Mas tem um ponto aqui que é bastante significativo que eu queria passar para vocês. Não sou só eu que passou por uma situação dessa e tenta fazer um trabalho de conscientização.
e de ajudar. Então, eu vejo que cada vez mais estão surgindo pessoas, até pela facilidade que a gente tem de comunicação hoje, de você ter acesso a pessoas que estão em situações, às vezes, até pior do que a sua, e estão encontrando ou solução, alternativas para os seus tratamentos, estão tendo a chance de ter mais abraço, mais acolhimento. Então, o compartilhamento e a conscientização das pessoas de que a doença é grave e que ela precisa dessa questão de equilíbrio de corpo, mente e alma, está fazendo com que esses números melhorem. E esse projeto que eu tô começando agora, que é justamente um projeto do que eu chamo de onboarding do paciente oncológico, que é o momento que ele acabou de saber que ele está com câncer e que ele precisa ter a chamada cartilha do paciente oncológico, que é para ele, os parentes dele, terem todos os caminhos daquilo que ele precisa no pessoal, social e profissional. Porque todos esses 3 pilares são afetados. E ele precisa ter esse equilíbrio também. Não é só no corpo, na mente e da alma, que é a parte de dentro, mas é o de fora, que é o pessoal, o social e o profissional. Então, a gente está começando esse projeto para justamente estar aumentando a quantidade de pessoas para estar ajudando esse onboarding do paciente oncológico. E gradativamente a mentalidade deles vai mudando e eles vão sendo agentes multiplicadores depois, porque eles vão ajudar outras pessoas e assim sucessivamente. Olha, Luizão, eu acho incrível essa questão de você criar um processo, um tutorial, ou o que a gente quiser chamar, né, que a gente usa muito no mundo corporativo, mas não usa para uma situação atípica como essa. Não tem um passo a passo, não tem realmente em que fonte buscar, como proceder nessas 3 frentes que você trouxe. Me permita uma segunda provocação aqui, que é para adicionar, ou para realmente provocar reflexões sobre. Mas desses 3 pontos que você falou, que tem a questão social, a questão do trabalho e a questão da... Pessoal, social e profissional. Perfeito. Tem mais um elemento aí, que é a questão também do olhar espiritual, né? De que forma, e de novo, não tem a ver com religião isso, hein? Que fique bem claro aqui. Não estamos falando, você tem que plugar numa religião, porque sem religião você não vai. Não, é espiritualidade, é desenvolver o espírito. Porque esse corpo está emprestado para nós aqui. Assim como o dinheiro, assim como as esposas, assim como os bens materiais, estão todos emprestados para nós. E esse corpo está emprestado para a gente também. Porque quer goste, quer não, um dia vai chegar. A senha vai cantar. E não adianta você falar, não, eu vou lá pro fim da fila, deixa o outro ir primeiro. Não, não vai ter jeito. Tinquina, sua vez. Quando tocar seu número, é sua vez. Isso é uma coisa que é certa. Ela não vai falhar para ninguém. Sabendo disso, como é que a gente vai tratar o daqui até o dia que vai chegar, que a gente não sabe quando vai ser? Né? Como a gente vai tratar? Então, essa porrada no corpo, ela, na verdade, é um aviso. Porque a alma não vai morrer. A alma não é eterna. E aí, de novo, não estamos entrando no mérito da religiosidade. Mas se eu não cuido do meu espírito, a casca vai embora em algum momento. E se eu não deixo nada para o espírito vai entrar em desespero. Então, acho que tem um elemento aí de provocação, de olhar para a espiritualidade, para aqueles que você quer ajudar pela provação que você acabou de passar, né? E pegando um gancho nisso, Paulo, veja que interessante aqui, né? Porque essa metodologia que a gente está criando, ela tem 2 pilares e ela tem a analogia da matriz SWOT. Então a gente primeiro olha para o seu interior para depois olhar para o exterior. Perfeito. Então, quando a gente olha para o interior, é o corpo, a mente e a alma. Então, quando a gente fala da alma, é a parte espiritual. É a fé, né? É mostrar para ele que, olha, você tem que se apegar a alguma coisa que está transcendendo e que está te olhando. Porque eu brinco muito, eu uso muito esse termo que o Papai do Céu só quer o seu bem. Ele só quer o seu bem. A grandeza dele é tamanha que ele não quer o seu mal. Ele não vai acordar de manhã e falar assim, vou desgraçar a vida de uma pessoa. Não, ele só quer o seu bem. Agora, o que acontece na sua vida é para você criar o quê? Casca. Porque a hora que você criou casca, você vai conseguir encarar as coisas com muito mais naturalidade. E aí você parte para a parte exterior,
que é a parte, né, das oportunidades e ameaças da matriz SWOT, que é a hora que a gente olha para o pessoal, o social e o profissional, perfeito. Que é o que vem de fora. Né? Mas eu queria trazer um outro ponto aqui para pegar um gancho, Júlio, no que você comentou. Que quando eu estou agora, né, vivendo muito com os pacientes oncológicos, a gente ouve muito, conversa muito com eles, entende muito a vida deles, né? E quando recebe a notícia, tem um ponto, gente, que é muito importante, que se chama pendências. E isso é uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês, deixar aqui também como uma mensagem adicional. Quanto mais rápido você eliminar as pendências que você tem na sua vida, com mais naturalidade você vai encarar as dificuldades. Então, nas conversas que eu tenho com muitos deles, eles acabam falando: poxa, eu deixei de falar eu te amo para minha mãe, eu deixei de correr atrás da pessoa que eu amava, eu deixei de ficar com os meus filhos, eu só me dediquei ao meu trabalho. Poxa, faz muito tempo que eu não falo com aquele amigo e, poxa vida, eu não perdoei ele ou ele não me perdoou. Então, essas questões de pendência faz com que a pessoa, quando recebe essa notícia, ela se amargure ainda mais. Então, eu falei para minha esposa no carro, no dia que a gente estava voltando ao oncologista, eu falei assim para ela: Cláudia, nós estamos juntos há 30 anos, mais de 30 anos nós estamos juntos. A gente fez tudo o que a gente queria. Eu não tenho uma pendência. Eu falei para ela, eu nunca me esqueço da hora que eu falei isso para ela. Se o Papai do Céu me levar, eu sou um cara feliz, eu sou realizado. Então, fique em paz, vamos pôr na mão do Papai do Céu que vai dar tudo certo, eu falei para ela. Mas eu não tenho pendência, eu sou um cara realizado. Mas olha que interessante isso que você falou, né? Da pendência. Dá para fazer um episódio inteiro aqui só falando disso, né? Das procrastinações, da falta de ação e tal. Mas não são poucos os contextos que, tentando dar um sentido para uma doença como câncer, sejam por óticas espirituais, emocionais, energéticas, ou às vezes até tentando linkar isso com uma parte científica, dizem que o câncer é fortemente alimentado pela mágoa. É fortemente alimentado por aquele sentimento de inconformidade com o mundo, com as coisas que não me obedeceram. Né? E aí, quando você fala de não ter pendências, a gente está falando de deixar a vida fluir. Se você, então, descobriu que está com... E aqui não estou querendo dar nenhuma dica nem sugestão, porque eu não tive um câncer, eu obviamente espero não ter, mas eu estou tentando aprender com você e ver como é que isso reverbera. Se o indivíduo teve um diagnóstico de câncer e começar a olhar para as pendências do ponto de vista amargurado, puxa, mas se o câncer me levar, eu não vou ter feito ainda aquela viagem, mas se o câncer me levar, eu não vou ter tido tempo de falar para o meu amigo, e ficar sabe, deixa eu pegar uma coisa que acho que você... Não sei se foi você que nos mandou, não. Foi um outro cara que vai falar com a gente em breve. Mas eu vou antecipar já aqui. Nesse mito de Sísifo, que é aquele cara que empurrava a pedra lá em cima da montanha só para a pedra no final do dia descer a montanha e ele ter que subir. E fica nesse mito. Sobe a pedra, mas a pedra desce. Amigo, em algum momento sobe a pedra e empurra ela de uma vez por todas pro outro lado, né? Ou prende ela ali. Eu devia ter falado com alguém. Vai lá e fala então. Porque eu fico imaginando um indivíduo em tratamento oncológico e ficando preso nessas pendências. Puxa, mas nossa, o câncer deve estar vindo como um castigo por aquela vez que eu fiz tal coisa. Bom, então tá. Então você acha que ele veio por causa de um castigo? Então pronto, paga o preço de uma vez e se livra dessa merda. Porque se não pagar o preço, vai ficar ali, né, andando. Eu vou contar aqui uma coisa do qual eu não me orgulho, mas também não me arrependo. Uma vez, conversando com uma cliente num processo terapêutico, ela havia tido uma perda muito significativa na vida dela, eu já tinha percebido nesta pessoa um histórico de vitimização. Tudo que acontecia de ruim na vida dela, é comigo. Porque eu... Sabe, não era porque não eu, era porque eu e tal. E aí veio uma pancada daquelas terríveis que a gente realmente não espera e nem deseja para ninguém. E qual foi o modelo dela? De novo, olha como a vida sempre me tem como alvo, não sei o quê. E na hora me veio uma coisa que talvez tenha sido até espiritual.
E eu disse algo muito duro para ela. Por isso que eu digo que eu não me orgulho, mas também não me arrependo. Eu falei para ela, será que a vida vai ter que fazer outra versão disso que você acabou de passar? Para você aprender de uma vez por todas que não é a respeito do seu umbigo sempre? E você sair um pouco desse processo? E a reação dela só confirmou o quanto ela queria estar naquela posição. Que absurdo você falar isso pra mim agora, com toda a dor que eu tô vivendo. Quer dizer, eu tô vivendo a dor de uma perda e você ainda me diz que talvez a vida tenha que me dar outra perda. O que ela escolheu naquele momento? Continuar na posição de vítima. E você tem razão quando você diz que falar de câncer é muito delicado e todo cuidado é pouco, porque cada caso é um caso. E o caso dessa pessoa, qual era? Ela queria estar na posição de vítima. Ela tem um ganho secundário em estar na posição de vítima. Porque todo mundo dá atenção para ela quando ela fica na posição de vítima. E ela reclama que ela nunca tem atenção de ninguém. Aí ela reclama, ganha atenção. E ela reclama do quê? Que não tem atenção. Aí quando ela tá fodida, ela reclama. O câncer, ele pode colocar a pessoa num looping perigosíssimo, né? Olha só como eu sou coitadinho, então agora todo mundo me dá atenção. E aí você imagina se o indivíduo quer atenção e ainda não tem a atenção. Me parece que boa parte do processo aqui é o que é que você vai escolher fazer com isso. Quando você diz essa frase polêmica, quando você falou assim, o câncer foi um presente que o Papai do Céu me deu, ele é polêmico, mas no final das contas ele é fruto da escolha que você fez. Você podia olhar para o câncer e dizer, puta que merda, que bosta. E podia, a vida permite que você faça essa escolha, mas ela também permite que você olhe para esse processo e diga, o que esse negócio está querendo levar de mim que não me pertence mais e eu não estou deixando? O que esse negócio, né, tá emergindo e dizendo, isso não é mais teu, deixa esse negócio ir embora. Não vai embora, é meu. Tá bom, é seu, vai guardar dentro de você. O corpo está explodindo. O corpo está explodindo aquilo que a alma e a psique já não aguenta mais carregar. Então, acho que você trouxe tantas coisas aqui, eu peço desculpa por ter conectado tantas delas numa única fala, mas é porque eu quero finalizar essa minha colocação com uma frase que a gente ouviu umas 2 semanas atrás, uma palestra que eu e minha esposa fomos assistir, um conjunto de palestras, e teve uma hora que o indivíduo falou assim, poxa, presta atenção onde você está colocando foco na sua vida. Você está colocando foco em lutar contra aquilo que te derruba, ou você está colocando foco em trabalhar por aquilo que te mantém de pé? Puxa, parece a mesma coisa, mas não é. Você está trabalhando por aquilo, né, que contra aquilo que te derruba, ou você está trabalhando para fortalecer aquilo que te deixa de pé? Porque se você estiver trabalhando para te fortalecer naquilo que te deixa de pé, aquilo que te derruba não tem condições de te derrubar. Tá, mas e agora depois que eu descubro que eu já estou no chão? Trabalha por aquilo que vai te pôr de pé. E aí vem a frase maravilhosa da Daniela, a médica, né? Eu vou fazer um tratamento curativo. O tratamento curativo é o que vai te deixar de pé. O câncer é o que te derrubou, né? A explosão desenfreada das células, né? A multiplicação desenfreada da célula foi o que te derrubou. Então vamos focar no que te derrubou. Bom, então vamos ficar falando de câncer o dia inteiro. E aí você mudou a história quando você falou, não, quero falar do elixir. O que é que vai me fazer ficar de pé? A cura. E tudo isso reside num negócio muito foda. Você usou a palavra protagonismo. Qual é o protagonismo que o indivíduo tem na vida? O que ele escolhe para a vida dele? Eu escolho dizer que o mundo está lutando contra mim. Você é uma vítima. Papel da vítima? Sofrer. Eu escolho entender o que está acontecendo e trabalhar pelo objetivo da cura. Ótimo, então venha para o time dos protagonistas. E aí você pode escolher que o câncer é um presente. E ele vai levar o que não me serve mais. Eu vou abrir mão de tudo isso que eu estou guardando em mim, de toda essa mágoa, de toda essa raiva, e ela vai embora junto com o câncer. Qual é o elixir que limpa essa mágoa daqui? Eu quero. Né? E ele também pode estar numa terapia, ele também pode estar num tratamento, né? num desenvolvimento espiritual, como o Pailu falou, ele está num pedido de desculpa, num pedido de perdão, num deixar ir aquilo que já não me serve mais. A gente está falando muito aqui, talvez eu estou dourando a pílula para dizer... Combate ao orgulho é fundamental. Porrada na vaidade, porrada em tudo aquilo que faz a gente achar que nós estamos aqui para a vida nos servir.
E o Frankl, numa das suas frases mais emblemáticas, diz: a gente precisa avisar as pessoas em desespero. Quem são as pessoas em desespero? Todos nós. Que não se trata de tentar responder se o que eu espero da vida será atendido, e sim responder a pergunta, sobretudo, o que é que a vida espera de mim? Como eu posso servir? Né? E às vezes tem que vir um câncer para lembrar a gente que a gente está aqui para servir, certo, Luiz? Exatamente. E você está servindo agora, né? Exato. Deixa eu comentar só uma coisa com vocês aqui, que pegando um gancho no que você comentou, que é o seguinte: eu dou palestras. A maioria das palestras que eu dou é em empresas e as pessoas, a maioria não está com câncer, óbvio, né? Então elas são pessoas que estão saudáveis, estão lá no dia a dia do seu trabalho. E eu faço uma brincadeira durante a palestra, e me permito aqui fazer com vocês, mas é só para ilustrar a questão das pendências. Eu falo para as pessoas assim: peguem seu celular agora e vai lá no WhatsApp e vai lá nas últimas mensagens que você tem no seu WhatsApp. Vai lá no fim das suas mensagens e começa a olhar de baixo para cima e acha alguém no teu WhatsApp que é uma pessoa que faz muito tempo que você não conversa e que é uma pessoa importante para você de alguma forma. E aí eu olho para a plateia, tá todo mundo lá no celular, né? E a hora que a pessoa encontra alguém, a pessoa fala assim: nossa, já faz 4 anos que eu não falo com essa pessoa, já faz 5 anos. Teve uma palestra que eu fiz, fazia 8 anos que a pessoa não conversava com uma pessoa importante, com uma determinada pessoa que fazia sentido na vida dela. E aí eu falo assim para as pessoas: manda um oi. Só, mas manda um oi. Então, quando eu falo da pendência, nas palestras eu estou falando com pessoas que não estão com câncer. Então eu estou avisando para elas e dando a mensagem de que o momento é agora delas se transformarem, delas se reescreverem, delas se conectarem com as pessoas, delas olharem para os seus sonhos, para elas olharem para o tempo. O fator tempo muda muito. E eu faço uma segunda brincadeira, e é um barato, todo mundo mandando oi, é um barato. E gente respondendo durante a palestra. Então tem gente que fala assim para mim: olha, respondeu, a pessoa respondeu. Eu falo assim: será que essa pessoa não pode estar precisando de você? Porque nessa hora ela pode estar pensando ao contrário. Ué, por que essa pessoa me mandou um oi? Faz 4 anos que não fala comigo, está me mandando um oi. Aí a hora que você fala: não, eu te mandei um oi porque eu tô com saudades, você muda o cenário. Aquela pessoa vê que... Agora, o melhor é a hora que eu faço a brincadeira com eles sobre o tempo. E a hora que eu falo para eles assim: vocês têm a chance agora, nesse momento, de entrar na máquina do tempo. Vocês vão pro passado ou vão pro futuro? E eu dou uma terceira opção, se vocês não querem entrar na máquina. E aí eu faço um quiz, então o pessoal vai com QR Code, eles respondem no quiz e aparece o resultado na tela. Esmagadora, as pessoas querem entrar na máquina. Porque a curiosidade é muito grande. Pô, ir pro futuro, ir pro passado, eu não vou ficar de fora de uma máquina. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Agora, dentre aqueles que entram na máquina, a maioria vai pro passado. Pendências. Isso, pendências. Para corrigir alguma coisa. Ou para corrigir alguma coisa que fez, ou para viver de novo o momento mais feliz que já viveu. Então, isso surge muito E quem fala no futuro, outro dia foi uma moça, foi muito legal, porque ela falou assim: eu quero ir para o futuro porque eu quero ver se tudo o que nós estamos fazendo hoje vai fazer o mundo estar melhor mesmo lá na frente. E será que o que a gente está fazendo agora, a gente vai transformar o mundo? Se eu não fizer o que eu estou fazendo para os pacientes oncológicos, será que eu não vou melhorar a vida dos pacientes? Ou pelo menos preparar aquelas pessoas que um dia pode ter e elas vão lembrar da história e falar assim: poxa, o que eu vou fazer não é químio, é elixir? Sabe que essa escolha da sua cliente dessa palestra foi o que me levou a escrever um livro chamado Os Arqueólogos do Futuro. As pessoas que querem ir para o futuro para descobrir o que aconteceu, para já tornar o futuro velho antes mesmo de viverem o que leva até o futuro. Será que vai ser feito? A resposta é: não sei. O que você está fazendo agora? Isso.
E aí, você deve fazer uma bela provocação no final desse exercício. Faço. Aí faço várias provocações, né? Porque são 7 exercícios que eu faço com a turma, né? E esse do tempo é fantástico. Esse dá uma provocação muito grande. Não sei se você já usa, porque eu não participei de uma palestra sua. Mas acho que tem um tema, um gancho bem importante que você pode se apropriar, porque você é um ex-paciente nessa situação, né? De dizer o seguinte: vocês todos que estão aí, ou me ouvindo, vocês não precisam passar por um câncer para resolver pendências. É isso. Presta atenção nesse pequeno detalhe, entendeu? Tem gente que precisa tomar porrada para começar a se ligar que eu preciso resolver as pendências para poder passar bem comigo mesmo. Não é com os outros, é consigo próprio, né? E vocês estão tendo uma oportunidade de ouvir alguém que já passou por isso. Então, você não precisa entrar num câncer para resolver suas pendências, cara. Olha que maravilhoso. Que pode ser gancho, né? Um toque para mudar a vida de uma pessoa. Perfeito. Tem um filme que me fugiu o nome, depois se você lembrar eu conto. É um filme bem conhecido assim, que eu acho que ele é meio que um romance, na verdade, que a ideia é mais ou menos o seguinte: o rapaz, ele tem alguma coisa que é da família dele que ele consegue voltar para o passado. Ele consegue ir para o passado e mudar alguma coisa do que aconteceu. Então ele tem essa habilidade. Não é um clique com o Adam Sandler que tem o equipamento? Acho que é aquele filme em algum lugar do passado, né? Não. Puta, fugiu. Efeito borboleta? Não. Bom, e daí isso, assim, ele tá lá vivendo, por exemplo, ele arranja uma namorada, aí ele sai com a namorada, tal, daí eles vão pra cama, aí eles fazem sexo lá, daí depois ele volta: cara, podia ser melhor. Daí ele volta e faz de novo, entendeu? Ele volta e faz de novo até ter um encontro perfeito com a namorada. Então, assim, ele tem essa habilidade de voltar pro passado e corrigir algumas coisas. E daí depois ele casa com essa menina, acontece várias coisas. E daí depois de um tempo ele começa a falar o seguinte: cara, deixa eu tentar... para ficar mais interessante, né? Porque é isso, ele consegue corrigir tudo que ele fez de errado, né? Mas para ficar mais interessante, a primeira vez eu vou tentar viver como se eu estivesse voltando pro passado e fazendo o correto de novo. E daí, assim, ele começa a viver de uma forma mais intencional e mais... considerando assim, não, essa aqui não é a minha primeira vez, essa aqui é a segunda vez que eu estou indo, fazendo da forma como vai ser perfeito. Aí, de repente, chega um momento da vida dele que ele não volta mais pro passado. Ele não volta mais, por quê? Porque ele estava vivendo o presente, considerando, não, eu estou fazendo o que precisa ser feito, da forma como precisa ser feito. Consciente. Sem deixar pendências, né? Sem deixar coisas para trás que, não, se... Eu acho que eu achei fenomenal, fantástica essa questão que você falou das pendências, porque eu acho que a gente deixa pendências para o passado porque a gente acha que tem tempo para corrigir. E daí, na hora que chega um câncer, por exemplo, você percebe, opa, não tenho tempo. E às vezes essas pendências elas se esticam até o final da vida, mesmo que não seja interrompida por um câncer. Você chegar com 90 anos de idade, quantas pessoas não chegaram lá no final e falaram: nossa, cara, esses dias surgiu um primo na nossa família, a família da Raquel. Um primo era o quê? Ele é filho de um tio da Raquel. E que ele por conta de um caso que o tio teve, né, fora do casamento, e ele agora com 65 anos de idade, a mãe faleceu e no leito de morte a mãe falou: você não é filho do Fábio Júnior. Você não é filho de tal pessoa. Cara, imagina, durante 60 e poucos anos, a mãe carregando aquele negócio que ela não falou pra pessoa de quem que ela era o filho, né? Então, assim, no leito de morte ela falou: não, você não é filho de fulano de tal. Aí, bom, qualquer dia eu conto essa história assim. Né? Mas ele surgiu, esse primo, agora na família. Mas é isso, a gente carrega, às vezes, até o último momento ali e muitas vezes não consegue concluir, né, aquela pendência. A gente falou muito de espiritualidade, se me der licença para falar algumas coisas também, porque assim, eu sou cristão, eu acredito em Cristo, né? Acredito em Jesus, e eu acho que boa parte das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, também tem a mesma fé. E uma das coisas que a gente peca muito é não exercer essa fé de forma correta, né? Ou seja, eu acredito em Jesus, mas eu não confio tanto assim, né? Eu não confio 100% que vai dar tudo certo. Mas aquilo que ele falou para Pedro de perdoar 70 vezes 7, aí já é muito pesado, né? Aí não dá, né? E daí, assim, uma das coisas que Jesus mais falou era o que ele estava fazendo aqui. Assim, mais do que falar como que a gente deve viver nossas vidas, ele falou muito: confie em mim.
ele repetiu isso insistentemente, né? De falar, olha, Deus me mandou para cá e confia em mim, tá tudo sob controle. Tá tudo bem, tá tudo sob controle. E uma outra coisa que ele repetia muito é, não tenha medo. Essa frase, não tenha medo, ela surge em vários momentos nos evangelhos, né? Olha, não tenha medo, tá tudo sob controle, confia em mim. E isso responde a uma coisa que até eu tinha perguntado, cara, mas pode ser que não dê certo, né? Pode ser que o tratamento não dê certo. E daí, tá lá Jesus falando, fica tranquilo. Mesmo se não der certo de acordo com os seus olhos, tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. A vida é mais do que isso. Bom, a gente entra em outros aspectos da falamos no podcast anterior, tudo que acontece de ruim é para melhorar. Mesmo que não dê certo, cara, ainda assim, de acordo com os planos de Deus, as coisas estão dando certo. A nossa visão de mundo é dentro do tempo, né? A gente está vivendo nessa escala de tempo que quando a gente vai para o mundo espiritual, nem o tempo existe, nem o tempo cabe, né, nessa percepção. E por último, daí eu lembro que depois que Jesus morreu, tudo mais, surgiu, os apóstolos continuaram lá divulgando essa boa notícia. Cara, e a boa notícia basicamente a boa notícia é o evangelho, né? É que tá tudo sob controle. A boa notícia é essa. É isso que eles estavam divulgando. E daí surgiu Paulo nessa jogada que falou, não, deixa eu contar para o resto do mundo, né, o que aconteceu aqui nessa região do mundo, né, quem que era essa pessoa. E daí e eu não vou lembrar que carta que era, ele, depois de algum tempo já nessa vida, né, de divulgando essa notícia, ele fala, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu terminei a corrida. Ou seja, ele está falando, cara, eu fiz aquilo que eu precisava fazer. E daí ele fala... Não tenho pendências. Não tenho pendências. E aí ele fala, morrer é lucro para mim, mas enquanto eu estiver vivo, eu vou estar fazendo aquilo que é o meu propósito, aquela missão que foi dada para mim para eu fazer, Então, assim, enquanto eu estou vivendo, cara, é lucro. Eu estou exercendo aquilo que eu preciso. Quer dizer, enquanto eu estou vivendo, eu vou fazer aquilo que eu preciso. Mas se morrer, tudo bem. Está tudo sob controle, né? É isso que eu estou aprendendo. Mas eu acho fantástico essa frase dele. Cara, eu combati o bom combate. Ou seja, eu fiz aquilo que precisava ser feito. Cumprir meu propósito. Cumprir meu propósito. Bom, eu vou cumprir meu propósito aqui, então, de começar a finalizar. Começar a finalizar é interessante, né? Vou temperar o cérebro de Sócrates, mas vou temperar ele com uma pergunta para o nosso convidado, que não é investigativa e nem tem gabarito, para ouvir tua opinião. Né? Eu li a biografia da Elza Soares recentemente, uma biografia que acho que foi o Zeca Camargo que escreveu, e tem uma frase dela que diz algo mais ou menos assim. Ela relata que ela aprendeu que a vida é isso. A gente observa e toma decisões. Né? Você observou e tomou algumas decisões ao longo, por exemplo, dos últimos 3 anos no diagnóstico, no tratamento e agora no processo todo. A minha pergunta para você é o seguinte: afinal, Luiz, a vida tem sentido? Tem, total sentido. Total sentido. Eu ensino os meus filhos, desde que eles começaram a entender o que eu falava para eles, que a vida é aprender, ensinar e amar. Que se a gente tiver a capacidade de entender que a gente tem que aprender o tempo todo e que se a gente não transmitir aquilo que a gente aprendeu não faz o menor sentido, não valeu. E outra, a humildade e o amor com que você passa e transmite aquilo que você quer transmitir é o que faz a vida ter mais sentido. Então, por isso que eu trouxe para vocês de presente aqui um exemplar do livro. Obrigado. Para você. Muito obrigado. Para você, Júlio. O elixir da vida. Espero que vocês gostem do livro. Aí eu conto os 351 dias do tratamento. E muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Maravilha. Pailuzão, e aí? O que falta falar? Para mim, o aprendizado aqui do dia a gente não tem controle sobre a porrada que pode vir. No caso aqui, o assunto de hoje acaba envolvendo o câncer, né? Então, eu não tenho controle se o câncer vai vir ou não. Ele vem. Mas eu tenho controle sobre uma coisa. O que eu vou fazer com o câncer que chegou? Eu posso me sentir derrotado e ser a vítima da história, ou eu posso entender o que está acontecendo e falar assim, qual é o recado, o que eu tenho que fazer sobre esse assunto. E daqui para frente você faz a sua escolha. Entendeu? E você fez uma escolha
que te colocou nessa situação que você está hoje, superado, certo? E, de novo, entendendo que você tem uma missão para ajudar outras pessoas que talvez não tenham a mesma forma de entender e lidar com o assunto. E isso, sim, é o que você acabou de dizer. Eu aprendi, desenvolvi técnicas e agora eu tenho que passar para frente. Porque se eu aprendi a desenvolver técnicas e guardei para mim, de nada valeu. Olha que mágico. Legal, Cruzão. Obrigado, viu, cara? Eu que agradeço. Obrigado você por trazê-lo aqui. Muito bom. Luiz, mas parabéns pelo trabalho, cara, e pela forma como você tem aprendido, ensinado e amado as pessoas, cara. Eu acho que tem sido sensacional. Tem uma historinha que é um conto, né? Eu acho que praticamente infantil, talvez vocês tenham ouvido, que tá uma menininha andando na praia, né? Jogando estrela do mar de volta na água, né? Vocês já viram essa história, né? Então ela tá jogando as estrelas do mar de volta para a água e alguém fala, cara, mas tem milhares de estrelas do mar aqui, você não vai conseguir salvar todas elas, né? Você não vai fazer diferença no mundo, né, se você fizer isso. Daí ela pega uma estrela e fala, cara, mas para essa aqui eu fiz toda a diferença. Então é isso, assim, você tá usando a sua vida aqui, assim, cara, a sua vida, que, assim, a sua história, ela é a coisa mais importante que você tem para você. Usando isso para afetar, para melhorar e para fazer sentido para a vida de outras pessoas. Talvez não mude o mundo, mas assim, para muitas pessoas vai fazer toda a diferença, né? E é fantástico. Gente, obrigado mesmo. Obrigado. Muito feliz de ter participado aqui com vocês. E eu queria deixar só uma frase aqui para vocês e para os seus ouvintes. Nunca tire as esperanças de uma pessoa, seja qual for a condição que ela esteja. Porque enquanto ela tem esperança, ela vai guerrilhar. Obrigado, gente. Boa. Obrigado. Valeu, Luiz. Que o elixir Muito da obrigado. vida seja cada vez mais sermos úteis, né, para as pessoas, para o mundo ao nosso redor. E parabéns por estar fazendo isso. Obrigado, gente. Obrigado. Boa, mesmo. boa. Boa. Quando bebi o elixir da vida. Hoje o episódio do Quando Comi o Cérebro de Sócrates tem um subtítulo que é Quando Bebi o Elixir da Vida. Isso aí. Muito bom. Muito bom. Bora beber mais, então. Obrigado pelo tempo, obrigado pela audiência e até nosso próximo encontro. Valeu. Valeu. Thank you.